Fala galera, vamos a mais uma questão aqui como preparação para AP2 de CF2 que já está se aproximando. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, que um pneu de um automóvel contém ar sob pressão de 3 atmosferas, a temperatura de 7 graus Celsius. Após a viagem, verifica-se que a temperatura do pneu aumentou para 47 graus Celsius. Considerando o ar no interior do pneu como um gás ideal e considerando o volume do pneu constante, determine a pressão do pneu após viagem. Então, assim como foi feita nas duas questões anteriores, nós temos uma situação antes da viagem e uma situação após a viagem. Vamos notar isso aqui, antes e após. Tá? A gente já sabe que é antes e após viagem, não tem necessário perder tempo aqui escrevendo. Bom, se tratando de um gás, nós temos volume, temperatura e pressão, tanto antes quanto após, né? Que são as variáveis de estado dos gases. Como é antes, eu vou colocar tudo V1, T1, P1. E o que vem após, eu vou colocar V2, T2, P2. Bom, pessoal, agora vamos dividir aqui, a gente tem isso aqui como os dados, né? Já vamos colocar os dados de antes e o dado de depois, tá? Aí o que acontece? A pressão aqui, né, no início, antes da viagem, porque aqui, ó, nesse ponto define o após e tudo que acontece do ponto para lá, para cima, é o antes. Ele fala que a pressão é 3 atm e fala que a temperatura é 7 graus Celsius. O volume é constante, então se o volume é constante, eu tenho que V2 após a viagem também é constante. Ou seja, não vai entrar nos cálculos. Eu tenho a temperatura. Depois da viagem, a temperatura aumentou. Ele fala aqui, ó, que a temperatura do pneu aumentou para 47 graus Celsius. Então vamos anotar esse dado, 47 graus Celsius. Tudo bem, ele quer a pressão do pneu após a viagem. Ele quer aqui, ó, P2. Esse dado aqui que ele não tem. Só que tem o seguinte, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não cometer uma heresia. Quando a gente trabalha com gás ideal para antes de aplicar nas fórmulas, o dado da temperatura ele tem que estar em Kelvin. Então eu não posso aplicar a fórmula P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, ou então PV igual a nRT com a temperatura em Celsius, tá? Se tratando de um gás. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é a mudança de unidade. Ou seja, T1 ele vai ser igual a 7 graus Celsius mais 273. Isso aqui vai me gerar o resultado em Kelvin. Se eu estou em Celsius, quero passar para Kelvin, eu somo com 273. Então, eu vou colocar aqui o resultado, 280 Kelvin. Isso aqui é importante, não pode esquecer, tá? É a minha temperatura T2. Eu tenho ela com 47 graus Celsius. Eu vou ter que somar então com 273 e obter esse resultado em Kelvin. Então 47 mais 273, eu tenho 320 Kelvin. Bom, então eu vou montar a nossa relação, né? Que P1 V1 sobre N1 T1. Nesse caso o número de moles não vai entrar, porque nada fala aqui do número de moles, então significa que ele permaneceu constante. Então, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 N2 T2. Vou cortar o número de moles. Só que temos o seguinte, ele fala considerando o volume do pneu constante. Se o volume é constante, o volume não variou, eu posso cortar aqui, ó, V1 e V2 da minha forma, da minha relação. Então só vai me sobrar o seguinte, P1 está para T1, ou seja, a pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como P2 está para T2, ou seja, a pressão do pneu após a viagem está para a temperatura do pneu após a viagem. Não podemos esquecer que esse temperatura aqui, ó, eu tenho que colocar em Kelvin. Eu não posso entrar 1 grau Celsius. Dito isso, é só a gente substituir. Então, P1 é igual a 3 atm. Então, eu vou colocar só 3 aqui. A gente já sabe que é atm. O T1 eu já sei que é 280 Kelvin. Eu não posso colocar aqui os 7 graus. Eu tenho que tomar cuidado novamente.
eu insisto aqui, ó, não pode usar em Celsius, tem que usar em Kelvin. Então eu fiz a mudança de unidade, deu 280 Kelvin. Isso aqui é igual a P2, que eu não sei, é justamente o que eu quero calcular, então vou deixar P2 aqui como uma variável, sobre a minha T2, que é 320 o quê? Kelvin. 320 Kelvin. Bom, multiplicando o cruzado, eu vou ficar com a seguinte relação aqui, ó. P2 é 3 vezes 320, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, dividido por 280. Então eu vou obter uma pressão aqui na casa de 3,42 atm. E assim eu dou por encerrada a questão.